A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Lisboa naquela noite de outono quando Tomás, de chapéu de aba larga encharcado, empurrou a porta do bar no bairro Alto e viu o jovem encostado ao balcão sendo cercado por 3 homens que cuspiam insultos. Sem pensar 2 vezes, ele atravessou o salão, pousou a mão no ombro do desconhecido e, com voz firme que cortou o ar como um laço, declarou: "Deixem-no em paz. Ele é meu marido." Os 3 agressores recuaram, surpresos, trocaram olhares e, resmungando, abandonaram o bar. O silêncio que se seguiu foi pesado. O jovem virou-se devagar, olhos castanhos arregalados, e murmurou um obrigado quase inaudível. Tomás tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos molhados. Não sabia explicar por que fizera aquilo. Talvez fosse o eco da própria dor que reconheceu no rosto do rapaz, aquele medo antigo de ser descoberto, de ser julgado. Talvez fosse apenas impulso. Mas agora estavam ali, presos à mentira que ele próprio criara. "Desculpa", disse Tomás, baixinho. "Não queria meter-me na tua vida. Só não aguentei ver." O outro abanou a cabeça. "Salvaste-me. Chamam-me Rafael." Estendeu a mão, hesitante. Tomás apertou-a, sentindo o tremor nos dedos dele. Tomás. Saíram juntos para a rua. A chuva diminuíra, mas o ar estava frio. Rafael encolhia-se dentro do casaco fino. Tomás, sem pensar, tirou o seu colete de couro e colocou-o sobre os ombros dele. "Vens de onde, com esse chapéu de cowboy no meio de Lisboa?" perguntou Rafael, tentando aliviar a tensão. "Do Alentejo. Criei cavalos a vida toda. Lisboa é só uma tentativa de recomeçar." Tomás não entrou em detalhes. Não contou que fugira do pai que o deserdara ao descobrir cartas antigas, nem que o chapéu era a única coisa que restava do avô que o aceitara sem perguntas. Rafael morava num quarto alugado ali perto, no Príncipe Real. Convidou Tomás para um café, pelo menos para te agradecer como deve ser. Tomás aceitou. Sentia que, se virasse as costas agora, levaria consigo um peso que não queria carregar. No pequeno apartamento, com paredes descascadas e uma janela que dava para um pátio interno, Rafael preparou café numa cafeteira velha. Contou que viera do Porto havia 2 meses, depois de os pais o terem posto na rua ao descobrir que namorava um colega da universidade. Disseram que preferiam um filho morto ou um filho gay. A voz dele tremeu. Tomás ouviu em silêncio, o coração apertado. Quando Tomás se levantou para sair, Rafael segurou-lhe o braço. "Aquilo que disseste lá no bar, ninguém nunca me defendeu assim." Os olhos dele brilhavam. Tomás sentiu algo mexer-se dentro do peito: medo, desejo, culpa. "Foi só uma mentira para os afastar", respondeu, rouco. Rafael sorriu, triste. "Pois. Mas por um segundo senti que era verdade." Na porta, trocaram números. Tomás desceu as escadas com o coração aos saltos. "Que diabo fizeste, homem?" perguntava-se enquanto caminhava sob a chuva fina. "Uma mentira. Só uma mentira." Mas já sabia que mentira alguma ficava pequena quando o coração começava a acreditar nela. Nos dias seguintes, Rafael mandava mensagens tímidas. Tomás respondia, primeiro curto, depois mais longo. Combinaram encontrar-se num café na Baixa. Quando Tomás chegou, Rafael já lá estava, nervoso, mexendo na chávena. "Tenho uma proposta estranha", disse Rafael de repente. "Preciso de um emprego urgente. O senhorio ameaçou despejar-me. E lembrei-me de ti." Tomás ergueu uma sobrancelha. "Há um bar em Cascais que procura um duo musical para as noites de fado. Cantam fado e tocam viola. Eu canto razoavelmente, mas preciso de alguém que toque. E pensei que, se formos como casal, talvez aceitem mais facilmente. Aqui as coisas ainda são difíceis para quem é como nós." Tomás quase riu. "Queres que finjamos ser casados para conseguir trabalho?" Rafael corou. "Só durante as atuações. Fora disso, somos só amigos." Tomás deveria ter dito não. Tinha a vida dele, os cavalos que ainda treinava em Sintra, a solidão que aprendera a abraçar. Mas viu nos olhos de Rafael o mesmo desespero que sentira anos antes, quando o pai lhe fechara a porta. "Está bem", ouviu-se dizer. "Mas só até arranjares outra coisa." Foram à audição.
O dono do bar, um homem de meia-idade chamado Armando, olhou-os com desconfiança. Tomás, de chapéu e botas, Rafael de camisa branca simples. Quando Rafael começou a cantar Estranha Forma de Vida, a voz tremia no início, mas ganhou força. Tomás acompanhou na viola que trouxera do Alentejo. No final, Armando bateu palmas. Contratados. E tragam essa história do casamento alentejano, que os turistas adoram romance. Saíram do bar de mãos dadas, porque Armando ainda os observava da porta. Só soltaram quando viraram a esquina. Mas o calor da mão de Rafael ficou na de Tomás muito depois. Começaram a ensaiar todas as tardes no apartamento de Rafael. As músicas escolhidas falavam de amores impossíveis, de saudades, de encontros furtivos. Cada verso parecia escrito para eles. Uma noite, depois de cantarem Foi Deus, Rafael parou de repente. Achas que um dia alguém vai amar-nos de verdade? Sem mentiras. Tomás baixou a viola. Não sei. Mas mentiras pequenas às vezes abrem portas para verdades grandes. Rafael aproximou-se. Por um instante, Tomás pensou que ele ia beijá-lo. Mas Rafael apenas encostou a testa no ombro dele, exausto. Obrigado por fingires tão bem. Tomás abraçou-o, só para o acalmar. Sentiu o coração de Rafael bater descompassado contra o seu. Não estou a fingir tanto quanto pensas, murmurou para si mesmo. As atuações em Cascais tornaram-se conhecidas. O casal do cau e do fadista atraía turistas e locais. Armando insistiu que comprassem alianças falsas para a fotografia. Colocaram-nas um no outro numa joalharia barata, rindo nervosos. Mas quando o metal frio tocou o dedo de Tomás, algo se apertou dentro dele. Uma noite, após o espetáculo, uma mulher elegante aproximou-se. São lindos juntos. Há quanto tempo estão casados? Rafael gaguejou. Tomás respondeu rápido, 2 anos. A mulher sorriu e pediu uma foto. Posaram de mãos dadas, Rafael encostado ao peito de Tomás. Quando a mulher se foi, nenhum dos dois se mexeu logo. 2 anos, repetiu Rafael baixinho. Já temos história. Começaram a inventar detalhes. Onde se tinham conhecido, numa feira de cavalos em Évora, o pedido de casamento, debaixo de um sobreiro, a lua de mel, em Sagres, a ver o mar. Cada mentira era dita com um sorriso, mas deixava um gosto agridoce. Uma tarde, o telemóvel de Tomás tocou. Era o pai. Fazia meses que não falavam. Ouvi dizer que te casaste com um homem, disse a voz dura do outro lado. Tomás gelou. Quem te contou? Uma prima viu fotografias no Facebook do bar. Queria saber se era verdade ou se te tornaste ainda mais louco. Tomás desligou sem responder. Rafael encontrou-o no terraço, olhar perdido no Tejo. O que foi? Descobriram. A mentira chegou ao Alentejo. Rafael sentou-se ao lado dele, e agora? Agora não sei se ainda é mentira. O silêncio entre eles foi denso. Rafael pegou na mão de Tomás, entrelaçou os dedos. Se quiseres parar com isto tudo, eu entendo. Tomás virou-se para ele. Pela primeira vez olhou realmente, o rosto magro, as olheiras de quem dormia pouco, a boca que tremia quando cantava as partes mais tristes. E se eu não quiser parar? Rafael respirou fundo. Então talvez a gente pare de fingir e comece a tentar. O primeiro beijo aconteceu numa noite de nevoeiro, depois de um espetáculo em que Rafael cantara Meu Senhor Fado com lágrimas nos olhos. Saíram pela porta dos artistas, o mar ali perto rugindo. Tomás parou, tirou o chapéu, e beijou Rafael com uma urgência que assustou os dois. Quando se separaram, Rafael chorava. Tenho medo, confessou. Medo que isto seja só pena. Tomás segurou-lhe o rosto. Não é pena. É medo também. Mas meu. Começaram a namorar em segredo. Fora do bar, eram apenas amigos. Dentro, eram o casal perfeito. A duplicidade corroía-os. Rafael tinha pesadelos em que os pais apareciam e o arrancavam dos braços de Tomás. Tomás acordava com o coração acelerado, pensando no pai que nunca mais quisera saber dele. Uma carta chegou ao apartamento de Rafael. Era da mãe.
Dizia que o pai estava doente, que talvez fosse hora de perdoar e esquecer. Rafael leu-a em voz alta, voz quebrada. Querem que volte para casa como se nada tivesse acontecido. Como se eu pudesse apagar quem sou. Tomás abraçou-o, não tens de voltar. Mas e se ele morrer sem me perdoar? Rafael soluçava. E se eu morrer sem ser perdoado? Nessa noite dormiram juntos, apenas dormiram, enroscados como duas crianças assustadas. Tomás acordou com Rafael a observá-lo. Quero contar-lhes a verdade, disse Rafael. Sobre nós. Tomás sentiu o mundo girar. Acham que é mentira. Vão odiar-me por te corromper. Ou talvez vejam que somos felizes. Rafael tentou sorrir. Quero que conheças os meus pais. Quero que saibam que és real. Tomás concordou, embora cada fibra do seu corpo gritasse para fugir. Viajaram de comboio até ao porto. Rafael tremia o caminho todo. Tomás segurava-lhe a mão escondida entre os bancos. Na estação, a mãe de Rafael esperava-os. Abraçou o filho com força, ignorou Tomás. O pai estava em casa, mais magro, olhos fundos. O jantar foi tenso. O pai mal falou. Quando Rafael disse, este é o Tomás, o meu namorado, o silêncio caiu como uma lâmina. O pai levantou-se devagar. Então era verdade. Trouxeste o teu amante para a minha casa. Rafael tentou explicar. Tomás permaneceu calado, sentindo-se intruso. O pai apontou-lhe o dedo. Tu é que o estragaste. Ele era normal antes de te conhecer. Tomás levantou-se. Com todo o respeito, senhor, o Rafael sempre foi quem é. Eu só tive a sorte de o amar como ele merece. O pai avançou, mas a mãe interveio. Basta. Ele está doente, não suporto mais brigas. Olhou para Rafael. Se escolheste este caminho, então vai. Mas não voltes aqui enquanto não mudares de ideias. Saíram de casa com o coração em pedaços. No comboio de regresso, Rafael chorava em silêncio. Tomás abraçava-o, furioso consigo mesmo por não ter protegido melhor o homem que amava. Em Lisboa, Rafael fechou-se em casa 3 dias. Não atendia chamadas. Tomás cantava à porta do prédio, como um trovador antigo, até que Rafael desceu, olhos vermelhos. Acho que estraguei tudo. Não. Eles é que não souberam amar-te inteiro. Nessa noite, Rafael pediu, quero casar contigo. De verdade. Não para provar nada a ninguém. Só porque te amo e quero o mundo inteiro a saber. Tomás, com lágrimas nos olhos, respondeu, então vamos casar. E que venha quem quiser impedir. Prepararam o casamento em segredo. Apenas amigos próximos, no pequeno bar de Cascais onde tudo começara. Armando fechou o espaço só para eles. Rafael vestiu um fato branco simples, Tomás o seu melhor colete alentejano e o chapéu que nunca abandonava. No dia, o céu estava azul, o mar calmo. Quando o oficiante perguntou se alguém se opunha, a porta abriu-se. Era a mãe de Rafael, sozinha, olhos inchados de chorar. Caminhou até ao filho, abraçou-o longo tempo. Não vim impedir. Vim pedir perdão. Olhou para Tomás. E agradecer por amares o meu filho quando eu não soube. O pai não veio. Mas a mãe ficou até ao fim, dançou com os dois, chorou durante os votos. Quando Tomás colocou a aliança, agora de verdade, no dedo de Rafael, disse, daquela noite em que te chamei meu marido para te salvar, nunca mais deixei de crer que fosse verdade. Rafael, voz embargada, e hoje deixamos de fingir. Hoje começamos. Beijaram-se sob aplausos, o sol a pôr-se no horizonte, o fado ao fundo cantando uma estranha forma de vida que, afinal, encontrara o seu caminho. Meses depois, recebiam postais do Alentejo, o pai de Tomás, em letra trêmula, pedia notícias. A mãe de Rafael visitava-os aos domingos. As fotografias do casamento circulavam nas redes, com a legenda, começou com uma mentira. Acabou com a verdade mais bonita que já vivemos. E todas as noites, no pequeno apartamento com vista para o Tejo, Tomás tirava o chapéu, Rafael cantava baixinho, e a mentira que um dia salvara um estranho tornara-se a história de amor que salvava os dois para sempre.